Iniciando aqui. Pronto. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências da Natureza e Matemática, da Diretoria de Ensino de Botucatu. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a trilha antirracista. A Secretaria da Educação lançou recentemente essa trilha para uma educação antirracista, para que nós, profissionais da rede, possamos debater a representatividade negra e o combate ao racismo dentro das nossas escolas, dentro da nossa instituição. E hoje a gente tem aqui a presença de uma convidada especial, Edmê de Campos Rodrigues. A Edmê é mãe, psicóloga, educadora, conselheira no Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial. Ela é também idealizadora e membro do Grupo de Mulheres Negras de Botucatu, Teresa de Benguela, e apoiadora de vários movimentos sociais. Então, ela vai hoje conversar um pouco com a gente sobre o racismo, o combate ao racismo, a força feminina, negra. E, Edmê, em nome da Diretoria de Ensino, nós agradecemos muito a sua presença, sua disponibilidade em conversar um pouquinho com a gente, em nos ajudar. Seja muito bem-vinda e tenho certeza que vai ser uma conversa, um bate-papo muito agradável e muito enriquecedor. Então, eu passo a palavra para você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Grazi. Bom dia a todos, bom dia a todas. A Grazi já me apresentou, né? Bom dia. Bom dia, Ana Lúcia. Eu sou daqui mesmo, de Botucatu, tenho 47 anos, e dentro de todas essas coisinhas que uma mulher consegue dar conta, né? A gente fala que somos mulheres polvo, né? A gente dá conta de várias coisas. Eu estava falando agora há pouco na Rádio Municipalista, que eu também sou voluntária num projeto social de karatê, e as crianças vão participar de uma competição esse final de semana, eles estão com as emoções à flor da pele, então a gente está naquele trabalho intenso de ajudá-los nesse sentido. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, e daí eu queria que vocês fossem interrompendo, fossem fazendo perguntas, porque eu não quero ser repetitiva. Porque quando a gente fala de trilha antirracista, às vezes a gente já está acostumado, já está cansado, né, de ouvir algumas coisas. E eu tenho alguns contatos que falam assim para mim, mas Edmê, por que em pleno século XXI a gente ainda tem que falar sobre isso? Né? Então, eu gostaria de devolver para vocês essa pergunta, e daí fiquem muito à vontade quem quiser responder, tá? Por que será que em pleno século XXI, 2021, batendo na porta aí 2022, a gente ainda tem que falar de antirracismo, de combate ao racismo, de situações de constrangimento, de opressão? Né? Não precisam responder agora, se não quiser, tá? A gente pode levar essa reflexão ao longo do nosso bate-papo. Então, é algo que eu sempre devolvo para as pessoas quando elas me fazem essa pergunta, porque daí a gente consegue chegar numa reflexão juntos, né? A gente precisa construir essa linha de raciocínio. Por que a gente ainda tem que falar, por exemplo, de violência contra a mulher, de violência contra a comunidade LGBTQIA+, de violência contra a população negra, intolerância religiosa? Então, tem muitas coisas ainda que a gente está tendo que falar, que está cansativo, né? Que às vezes a gente vai dormir e fala, meu Deus, o que eu faço, né? O que eu fiz hoje para tentar mudar alguma coisa nesse sentido? Então, a gente pode estar ao longo do nosso bate-papo, quem quiser me interromper, por favor, para não ficar monólogo. Apesar de a gente ser professora, às vezes dá uma timidez, né? Ficar na frente da câmera assim. Para a gente trocar essa ideia, para a gente construir juntos. Então, uma vez me perguntaram assim, Edmê, como que é esse negócio que algumas pessoas falam que eu me descobri negro quando tinha tantos anos? Na verdade, não é assim, né? Eu me descobri negro. A gente sabe que nasce negro e ponto. É isso. Como a gente nasce dentro daquela instituição que nos protege, que nos acolhe, que é a nossa família, então não há necessidade de ficar falando
né, que você é diferente daquele ou do outro, que a tua pele é mais escura, que o teu cabelo é diferente. Simplesmente a gente vive, a gente educa, a gente vai, segue o fluxo. Mas a gente costuma sempre refletir que provavelmente uma pessoa negra sofre ou entende essas questões do racismo a primeira vez na escola, né? Porque é onde a gente sai daquele núcleo protetor e vai para uma instituição onde a gente vai conhecer outros núcleos, outras personalidades, outras pessoas, outras famílias, né? E aí que começa, então, a jornada de toda criança negra, né? Vamos dizer assim. Então, a maioria das pessoas que eu converso no grupo das Terezas, lá no Compir e nos movimentos que eu participo, a maioria fala que o primeiro contato que teve dessa forma negativa em relação à sua etnia é na escola, né? Então, aí a gente vê a nossa responsabilidade enquanto educadores, né? Como que a gente está lidando com essas questões, como que a gente enxerga, reflete isso, como que a gente se prepara para isso. Eu me lembro que desde o prezinho, que eu sou da época do prezinho, né, gente? Desde o prezinho até o quarto magistério, que eu me formei no IECA, eu sempre fui a única negra da turma. Sempre, sempre, sempre. Quando tinha uma outra criança negra, era em outra turma, enfim, né? E a minha vida toda foi no IECA. Então, tive grandes professores, guardo todos com muito carinho. Em outubro agora, eu homenageei minha professora do prezinho, a professora Corina. Eu tenho muito carinho por ela. E assim, existem várias campanhas, vários comerciais, várias coisas que a gente vê aí das pessoas tentando trabalhar essas questões contra o racismo. Mas quando vem de uma criança um comentário discriminatório ou opressor, como que a gente deve reagir? Né? O que a gente faz? A gente aproveita esse momento para contar uma história, para fazer uma reflexão, para perguntar onde foi que você ouviu isso, por que você falou dessa forma, explica para nós melhor o que você quis dizer com isso, ou espera a coisa evoluir, outras pessoas se posicionarem, outras crianças se manifestarem, uma reunião de pais. Então, cada um vai ter a sua maneira ali de lidar com a situação. Não existe receita pronta. Eu não vim aqui trazer para vocês receita pronta, porque não tem. Né? Porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com pessoas. Então, eu acredito muito na experiência que a gente tem em sala de aula, de conhecer a nossa turminha ali, e saber lidar com algumas situações. A primeira situação que eu passei, lógico, né, que inclusive eu falo lógico porque lá no grupo das Terezas eu sempre vou trazer as meninas como referência, tá? Nós somos em 40 mulheres no grupo. Então, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, todas nós tivemos a primeira experiência nesse período do ano, que foi junho, festa junina. Então, o que acontece na festa junina? A formação das quadrilhas acontecia, né? Então, vamos ensaiar para a quadrilha. Quem que vai dançar com a pretinha ou com o pretinho? Ninguém quer dançar. Entre os coleguinhas, até que rola. Durante os ensaios, é tudo muito legal, porque são amiguinhos e tá fluindo. Quando algum familiar, ou enfim, alguma pessoa percebe que o par não combinou, não ornou, aí vamos dar um jeito de colocar com mais amorenado, porque daí fica mais bonitinho, né? Então a gente já percebe ali. Bom dia, Silvia, tudo bem? Saudade de você. Então, comigo, o que acontecia? Eu sempre tinha que dançar com alguém de outra turma, sempre era um menino da outra turma, que era negro, para poder fazer o par. Quando não tinha, era uma das professoras que se vestia de menino para dançar comigo. Quando na turma era um menino negro e não tinha uma menina negra para fazer par, ele era o padre. Então a gente sempre passou por essa experiência. Anos 80, anos 90, que tinha as quadrilhas nas escolas, era esse martírio, né? E daí alguns pais ficam sem entender, outros já se acostumam.
outros já se acostumam, e daí a gente fica meio, não que se acomodando, sabe? Mas a gente acaba normalizando, né? E para não criar problemas. Antes da festa junina, o que acontece nas escolas? O bendito 3 de maio, né? Ai, vamos lá, vamos pintar o escravinho arrebentando a corrente. Senhor amado, né? Daí a gente fica. Lógico que você é Tuiu. Eu tô falando das Tereza também, tá, Tuiu? Então fique à vontade para me interromper, tá? Então, vem aqueles desenhinhos, toda vez que falava a palavra negro na sala de aula, todo mundo virava e olhava para mim. As meninas falam que era a mesma experiência, parece que era um peso, um fardo você carregar esse nome, né? Porque os escravos, pá, todo mundo olhava para a pessoa negra da sala. Porque no dia que os negros, pá, todo mundo olhava, né? Então, ficava esse constrangimento, essa situação, que as crianças e nem a professora, de repente, achando que estava tudo bem, tocava o barco, mas aí tinha um intervalo, tinha as idas ao banheiro, que é os bastidores que sempre acontecem, né? As coisas cruéis que toda criança negra passa. E como levar isso para casa? Algumas famílias acolhem, outras falam, deixa passar, né? É assim mesmo, você vai aprender a lidar com isso. E alguns aprendem a lidar de maneira agressiva, outros aprendem a lidar de maneira mais acometida, né? E daí, enfim. E como que a gente lida com isso nos dias de hoje? Por que a gente tem que lidar com isso ainda nos dias de hoje? Pela estatística, né, gente? A gente vê muitas situações aí muito tristes ainda acontecendo, né? Eu mesma, quando eu estava no segundo ano de faculdade, isso lá em 98, uma das meninas que estavam de estagiária comigo, a gente estava fazendo psicologia escolar, a gente estava em observação numa escola, isso lá em Bauru. Ela não quis ficar perto das crianças que estavam mal cheirosas, no ponto de vista dela. E as crianças mal cheirosas eram as que tinham a pele parda ou negra, né? Ai, pelo amor de Deus, será que esses pais não podem dar um banho? Eu falei, então, bem, acho que você está fazendo a faculdade errada, né? Porque chegar julgando assim, meio complicado, mas são situações que, de verdade, gente, eu não consigo ainda entender como que as pessoas ainda não sentam em família, entre os amigos, para enfrentar que tem sim os seus preconceitos, que tem sim as suas questões a serem resolvidas. Falar que uma pessoa negra não é preconceituosa, lógico que é. Todo ser humano é preconceituoso. Algum preconceito a gente tem por não conhecer ainda determinado assunto. Quando a gente passa a conhecer, então esse preconceito tende a se diluir. Pelo menos é assim que eu penso. Né? Então, a partir do momento que você não conhece, você tem um preconceito com aquilo. Conheci, estudei, fui me orientando, pronto. Ou eu mantenho aquele meu preconceito, não quero, não gosto, não quero perto de mim, ou então, não, tá, legal, é isso, então eu quero também fazer parte. Né? Mas, quando a gente fala em âmbito escolar, eu tenho percebido uma involução ao longo dos anos em relação a isso, sabe? Por mais que a gente encontre espaços para ser falado, por mais que a gente encontre maneiras de serem discutidas, as pessoas ainda colocam um tabu, né? As pessoas ainda têm medo de usar alguns termos, as pessoas ainda se sentem constrangidas. Até hoje eu ouço, Edmeia, o que eu falo? Preto ou negro? A minha resposta é, chama pelo nome. Tá ótimo já chamar pelo nome, né? Não, mas quando eu me refiro, então, como que você se refere às outras etnias? É a mesma coisa. Quando você está se referindo a uma etnia oriental, uma etnia árabe, uma etnia, enfim, qualquer que seja, você vai estar se referindo a uma população com todo respeito, com curiosidade, aquela cultura, aqueles costumes, né? Mas a gente sabe que a história não foi muito bem contada em relação ao continente africano, né? Existem muitos assuntos ermos aí, né? Os livros não contam, na verdade, o que realmente aconteceu,
né, em cima de muitas pesquisas de filósofos, historiadores, professores, pesquisadores negros que enfrentaram situações muito complexas para tentar tirar um pouco mais do escuro, né, algumas versões. Daí surgem várias outras versões que daí podem confundir também as pessoas, né? Então, quando a gente fala de trilha antirracista, a gente está falando de um caminho que a gente precisa seguir para buscar diluir esse preconceito com a história do continente africano e com a história da cultura afro-brasileira. E entender o porquê que, em pleno século XXI, a gente precisa desses espaços para falar. Né? Qual que é ainda a necessidade de falar sobre isso? Passar por situações constrangedoras, acredito que todos nós aqui nessa sala já passamos. Seja pelo nosso gênero, seja pelo nosso tom de pele, seja pelo nosso cabelo, seja pela nossa religião, seja pelos nossos gostos, time de futebol, né? Mas quando fere toda uma população, é complicado, né? Quando oprime, quando você não acredita ou não valida a fala de uma pessoa negra, você não está validando a fala de 54% da população brasileira. Né? Então, quem que está errado aí na história? A gente precisa, quando fala-se empoderamento, encorajamento, a gente está falando de validar mesmo, né? As pessoas não precisam de um green card de uma pessoa branca para os outros acreditarem no que ela está falando. Eu falo isso porque tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que retrata exatamente isso, quando o Chris chega na escola e fala para a professora que o avô dele morreu. E a professora muito brava, né? Cris, de novo essa história, daqui a pouco sua mãe morreu, seu cachorro morreu. Daí quando o Greg, o amigo do Cris, fala, não, professora, é verdade, o vô do Cris morreu. Ai, Cris, me desculpe, se você quiser ir embora, você pode ir embora. E ele questiona, você acreditou no Greg e não acreditou em mim? Né? Então, a gente vê isso se repetir há muito tempo, né? E há um episódio, uma série que acontecia nos anos 80. Então, o Chris Rock, quando escreveu essa série, ele estava retratando o racismo nos Estados Unidos, que é diferente do nosso, sim, bastante diferente, e sabemos o porquê, né? Mas que é uma realidade, a gente assistindo aqui no Brasil hoje, nos anos 90, anos 2000, é igual, a gente se identifica, né? Porque é assim. Quantas vezes a minha fala não foi invalidada? Quantas vezes a fala de uma das Terezas não foi invalidada? A gente foi, inclusive, rotulada de grupo feminista, que a gente não tinha autonomia para representar o movimento negro de Botucatu. Daí são duas questões, né? Por sermos negras e mulheres, a pessoa escancarou, ela falou dessa forma. Pessoal, que bom que você está nos rotulando como um grupo feminista de mulheres negras. É isso mesmo que a gente quer, ser reconhecida assim, né? Porque é esse espaço que a gente está buscando ocupar, né? Nos lugares. E aí, quando você é chamada na hora do intervalo por um aluno que te diz que está cansado de tomar abordagem policial todo dia na saída da escola e por conta disso ele perde o ônibus para ir embora e ter que ir embora a pé do IECA até o Marajoara, o que você faz? É todo santo dia. E ele fala, professora, eu não aguento mais, o cara me conhece, ele já me abordou 10 vezes. Ele faz eu tirar tudo de dentro da minha mochila, na frente de todo mundo, ele vai chutando as minhas coisas. E eu tô vendo o ônibus ir embora, eu não posso falar nada. Daí o ônibus vai embora, eu tenho que ir embora a pé, professora, eu não aguento. No Senac, eu dou aula para o programa Aprendizagem. Então, eles estudam à noite, eles vão fazer o curso, trabalham de manhã, faz o curso à tarde, estudam à noite, ou vice-versa. Né? Então, esse menino em questão, na época, ele estudava à noite, trabalhava de manhã e fazia o curso à tarde comigo no Senac. Então, quando ele me contou isso, gente, eu não contive as lágrimas. Eu comecei a chorar, porque eu imaginei meu filho. Né? Eu imaginei a apreensão dessa mãe, né? Esperando ele chegar,
ouvindo o barulho do ônibus passar na esquina, e esse menino não chegava, e ele chegava 40, 1 hora, minutos depois, porque perdeu o ônibus, porque estava sendo abordado novamente, porque estava de mochila e boné. Então, é uma questão estrutural, institucional tão difícil, é uma rocha tão sólida, que faz 133 anos que a gente está tentando quebrar, sabe? Todo mundo fala do 13 de maio, que foi uma data importante, sim, mas do dia 14 de maio até aqui, que é a questão, né? Que é o X da questão. Né? O que tem se feito desde o dia 14 de maio de 1888 até os anos 2021? Não tem feito muita coisa. Está mudando o cenário, estão mudando gerações, mas as pessoas estão passando pelos mesmos processos de racismo, né? E não é que está aumentando as denúncias, é que as pessoas estão tendo coragem de denunciar, de falar, e tem muitas câmeras, tem muitos celulares, né? Então, a gente está tendo essas ferramentas a favor da população negra. E eu não gosto de trazer esse assunto numa pegada vitimista, de sofrimento, nada disso. A gente tem mais que falar sobre esse assunto de uma forma encorajadora, de uma forma construtiva, né, de um processo longo, mas contínuo. É o que eu sempre falo. Pode ser que eu não colha os frutos do que eu estou trabalhando hoje. Eu espero que meus filhos, meus netos colham esse fruto, porque a ideia é a gente sempre fazer para que os nossos encontrem um caminho um pouco mais leve, né? Isso para qualquer situação. Eu não brigo só pela população negra, eu brigo pelas mulheres, eu brigo pela comunidade LGBT. Então, eu espero que essas pessoas, que esses recortes da sociedade encontrem os caminhos mais leves a partir da próxima geração. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Então, quando a Djamila Ribeiro trouxe, né, para o nosso vocabulário o termo lugar de fala, gerou uma polêmica enorme, né? Mas o que é esse lugar de fala? Todos nós temos o nosso lugar de fala em todos os assuntos. Pessoas brancas têm lugar de fala em assuntos sobre racismo? Tem. Porque esse lugar de fala da pessoa branca de lutar contra o racismo, né? De encorajar os seus amigos que fazem piadas, que discriminam uma pessoa. Olha, o que você está fazendo não é legal, isso é crime. Você está depreciando uma pessoa sem entender a história dela, você está julgando pela cor da pele, pelo cabelo. Você já parou para pensar sobre isso? Ou um homem defender a violência doméstica, né, ou contra a violência doméstica, perdão. Então, ele pode sim, ele deve usar o lugar de fala dele como homem e lutar contra a violência doméstica. Então, é nesse ponto que Djamila trouxe, e que infelizmente algumas pessoas lá atrás, quando surgiu esse termo, usaram a sua subjetividade e foram usando da forma como quiseram, né? E foi difícil daí alinhar e trazer questões, tanto é que a gente precisou de um Leandro Carnal, a gente precisou de outros filósofos, historiadores brancos para poder validar a fala dela e fazer com que as pessoas entendessem o que é o tal lugar de fala, né? O Cortella sempre fala muito disso também, né? Então, a gente precisa desses aliados brancos para poder ajudar nessa construção antirracista. E que algumas pessoas insistem em manter sólida, né? Então, a gente vê em processo seletivo, a gente vê em contratação de estagiários, a gente vê, enfim, em todos os setores, a gente vê que é muito complicada essa questão da representatividade para a população negra. Então, a conta não fecha. Se somos aproximadamente 54, 55% da população brasileira, por que a representatividade ainda é pouca, ainda é baixa? Pelo mesmo motivo que a representatividade feminina, em alguns lugares, também é baixa, né? Na política, em CEOs de grandes empresas, diretoras. Então,
a gente percebe que a nossa cultura, ela tem esse lado mais patriarcal, que é difícil, e que a gente precisa alcançar esses homens para que eles entendam que eles não conseguem fazer tudo sozinhos, né? Que as mulheres, as pessoas negras, a comunidade LGBT, enfim, todos os outros recortes da sociedade fazem parte de tudo isso que ele está usufruindo, né? Ele não está lá sozinho. As pessoas ajudaram ele a chegar lá, né, de alguma forma, desde a faxineira até a professora que deu aula para ele, né? Então, é um processo que eu posso dizer para vocês, é contínuo, né? Outro dia, aquele cantor de rap carioca, o MV Bill, ele disse que ele não é do movimento negro, ele é um negro em movimento. Então, o que que isso quer dizer? Que a gente não parou desde 14 de maio de 1888. Desde então, a gente está em movimento para tentar quebrar essas correntes, essas amarras, sabe? Que faz essa separação entre pessoas, né? Aqui, eu entendo que a gente é um pelo outro, e quando se trata da educação, a gente é referência, então a gente tem que saber muito como ocupar esse espaço dentro da educação, porque qualquer fala, qualquer olhar, qualquer gesto vai virar referência para os alunos, para as famílias, e qualquer coisa, depois que a gente tente contestar, mas foi a senhora que disse, foi o senhor que disse. Né? Meu filho está falando o que você disse em sala de aula, não fui eu. Né? Então, a gente tem que alinhar, né, esses pensamentos, alinhar o nosso processo educacional para que essa trilha antirracista seja uma constante e que seja leve para todo mundo falar. Eu percebo, não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas eu percebo que muitos de nós, educadores, ainda têm receio de falar nesses assuntos. E eu queria saber de vocês o que mais dá receio de falar em sala de aula quando o assunto é racismo. Eu tenho os meus porquês lá com os meus adolescentes, que eu quero compartilhar depois. Mas eu queria saber de alguém, se alguém puder abrir o microfone e compartilhar com a gente, qual é a dificuldade maior, assim, que tema dentro do racismo ou essa abrangência, né, da comunidade, da cultura afro-brasileira, que vocês têm mais dificuldade em tocar, em falar, em abordar? Pessoal, podem abrir o microfone para participar, ou se sentirem mais à vontade em escrever no chat, podem escrever que a gente está lendo aqui. Oi, Ednê. Enquanto o pessoal não abre ali, às vezes eles ficam tímidos, tinha uma situação que eu passava muito em sala de aula, dava aula numa comunidade um pouco mais de periferia, né? Era na Baía da Aparecidinha, lá em São Manuel. Trabalhei com a Tuiu, ela me conhece. E a gente tem uma quantidade lá alta, né, de crianças negras, e uma situação que eu passava que eu achava extremamente difícil de lidar era quando, às vezes, em algum momento da aula, a gente precisava fazer uma correção, porque eu sou professora de matemática, ou de postura dentro da sala de aula, às vezes alguma coisa que pudesse interferir de forma negativa com todos os colegas, não com um, com outro só, ou mesmo uma correçãozinha simples de uma atividade, a gente ouvia muito dos alunos, só está me corrigindo porque eu sou negro, e porque eu sou preto. E eu acredito que boa parte dos professores também já tenham passado por essa situação. E é complicado, eu achava, pelo menos, muito complicado para como mostrar para ele que não, que era uma coisa que corrigiria com qualquer aluno, independente da cor, da situação social que ele se encontrasse ali. E é muito deles isso também, nessa parte, eles já passam por uma situação complicada de
de preconceito externo, mas sentia isso um pouco deles também. Só está falando isso para mim porque eu sou negro. Gostaria que você comentasse também um pouquinho sobre. Eu acredito que você também já tenha passado. Esse comentário, Rafaela, os que não falam pensam, né? E a gente entende até o porquê, né? A maioria deles, pai e mãe, não consegue sentar junto para explicar em casa. Então, é claro que ele vai levar dúvida para a escola. E daí ele vai ser aquele que demanda mais atenção. E daí já junta essa questão da inferioridade, que os outros vão olhar meio que tirando sarro, que é uma coisa de criança, de adolescente, um tira sarro do outro mesmo, e que a gente tem que lidar com isso o tempo todo, né? Mas parece que enfatiza, né, dá essa fomentada quando se trata de uma criança negra que faz esse comentário, né? Ou então que solicita mais ajuda. Tudo isso faz parte do racismo estrutural, né? Infelizmente. A gente sabe, uma das questões foi essa que eu trouxe, que nem todas as mães, os pais dessa criança têm condições de acompanhar a tarefa de casa, então ele tem que muitas vezes se virar sozinho, porque essa mãe, esse pai, ou o responsável, tem que lidar com todos os afazeres de casa, os outros filhos, ou porque essa pessoa também que está em casa não sabe ajudar na tarefa, e daí, se vira aí, você está na escola, sua professora que te ajude, né? E então, essa diferença nessas questões escolares é desde aquela época, porque quando foi assinada a Lei Áurea, tinha uma lei de que os negros não podiam frequentar a escola, não podiam trabalhar e não podiam comprar terras. Era lei. Então, parece que historicamente as pessoas negras foram rotuladas de burras, de incapazes, porque elas não frequentavam escola e não trabalhavam. Mas frequentavam como se elas eram proibidas, né? E daí o que cabe para essas pessoas? Arrumar um emprego, arrumar um bico, arrumar um trabalho informal para se manter. Eu espero que esses seus alunos não tenham, não tenham e que não passem por isso, de ter que deixar a escola para trabalhar, ajudar em casa. Não na idade antes de ser menor aprendiz, de repente, né? Mas alguns, a maioria, a gente sabe que às vezes precisa. Vai passar roupa na casa da tia ou da vizinha, levar cachorro para passear, cuida do filhinho de não sei quem, e daí é claro que não vai ter condições de acompanhar o desenvolvimento escolar, como os outros que estão tendo tempo para estudar, que tem um livro em casa, que tem um estímulo. E eu não estou falando que é culpa dos pais, mas é justamente essa dificuldade, essa desigualdade social que a gente tem no nosso país, que é gritante e que nada é feito, né, para concretamente, né? A gente não pode ser hipócrita aqui de falar que está sendo feito. A gente sabe que não alcança, né? Então, o que a gente faz? Como que a gente pode trabalhar isso? A gente não pode também largar os nossos afazeres e ir lá na casa da pessoa e ajudar essa criança na hora da tarefa. Não é isso também, né? Mas como que a gente poderia estar trabalhando essa autoestima dessa criança? Porque o problema é a autoestima. Porque o estímulo dentro da sala de aula vai ser o mesmo para todo mundo, né? Uns vai ter mais dificuldade que os outros? Sim, porque é essa a ideia. É uma sala de pessoas individuais, né? São personalidades ali diferentes, são indivíduos. Então, impossível a gente achar... já deixa você falar, Vanessa. É impossível a gente acreditar que em uma sala de aula todo mundo vai aprender logo no primeiro estímulo. Não existe isso, né? Então, por isso que a gente tem que usar todas as nossas metodologias ativas e criativas e estratosféricas para poder alcançar esses alunos. Mas e a autoestima? Como que a gente trabalha a autoestima para que esse aluno perceba que tudo bem ele não está conseguindo fazer a tarefa em casa e tudo bem ele me perguntar 10, 20 vezes a mesma coisa? É essa a questão, né?
eu estou perguntando muitas vezes, você está me ensinando de novo porque eu sou negro. Não, eu estou te explicando de novo porque você é meu aluno. Só por isso. Se você fosse japonês, eu ia te explicar. Se você fosse alemão, eu ia te explicar. Se você fosse árabe, eu ia te explicar. Não tem, não faz sentido o que você está me falando. Sabe? E falar isso olhando para os olhos dessa criança. Né? Não é por isso. É porque você é meu aluno. E eu estou aqui para te ajudar, como eu estou para ajudar os outros. É o que eu falo, é o que eu faço. Não sei se essa minha fala, essa minha frase, que eu aprendi a construir, daria certo para alguém aqui da sala. Mas eu gostaria que fosse uma referência. Né? Você está afirmando para a criança. Não é por isso. É porque você está aqui na sala de aula. Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Mas eu imagino, Rafaela, que não deva ser fácil, porque às vezes vem como um beliscão, né? Essa fala. A gente fica desconcertadíssima. É complicado. Ainda mais quando esse aluno, é porque eu sou preto e gay, por isso que você está fazendo isso para mim? Não, é porque você é um aluno. Eu vejo você como um aluno. Ponto. Sabe? Ajudá-lo nessa construção da autoestima. Não são todas as pessoas negras que têm autoestima detonada, destruída, mas a maioria tem, assim, o ego bem abalado por tudo isso que a gente vivencia nesses tantos anos aí. Por favor, Vanessa, se manifeste. A Vanessa colocou aqui no chat, mas pode falar, Vanessa. Não, ela colocou aqui no chat, um aluno me disse, professora, não adianta eu me esforçar em aprender, porque sempre serei o segundo na escolha. Que cai no que você falou, né, das diferenças e de ter que batalhar mais, né, Edmê? É a autoestima que é um processo bem complicado, viu? E eu posso dizer, garantir para vocês que não é só na população negra, gente. Quando eu tive uma turma só de meninas, a autoestima das adolescentes chega num ponto que é inacreditável, sabe? As coisas que elas se submetem para poder se autoafirmar enquanto mulheres é tão cruel, é tão doloroso, que chega a ser assim angustiante. Eu falo, meu Deus, o que eu faço para ajudar essas meninas a não repetirem o ciclo que as mães delas estão passando? A Thelma levantou a mão. Vamos lá, Bom Thelma. dia, Edmê, tudo bem? Só complementando a fala da Rafa, né, porque eu também estive em sala de aula durante mais de 25 anos, né, o que me incomodava, além dessa fala, né, do adolescente, menino, menina que seja, falar, só que é preto, pega meu pé. É assim, levar isso às vezes, muitas vezes, em tom de brincadeira, sabendo que isso era para se esconder, ficar numa zona confortável. E os amigos, às vezes, quando a gente, assim, se colocava, porque, né, em qualquer tipo de brincadeira. Professor, ele acha normal, né? Ele sabe que é brincadeira. Aí, muitas vezes, chamava a atenção, não, ele não sabe que é brincadeira, porque eu acho isso muito perigoso, porque as pessoas acham que é normal, é aquilo que você falou no início, que isso é normal, e o que é pior, essa aceitação, eles acharem que é normal e querer levar sempre por esse lado de brincadeira. Porque se o amigo até pode não estar falando para ofender, ele acha que não está. Mas quando você está na situação de receber isso, porque é o que você falou, né? Eu ainda brinco com o pessoal, eu também sofria muito bullying, embora não seja negra, né? Porque eu era aquela que tinha óculos fundo de garrafa, que tinha cabelinho ruim, sim, né? Quando cortava, espinha. E às vezes eu usava isso como defesa. Só que depois a autoestima ela vai por vários outros caminhos, né? Para você se fortalecer. E eu acho isso muito perigoso para o adolescente. Ele levar isso para o lado, está tirando sarro, ele também entrar na brincadeira, porque os alunos muitas vezes falavam, nesse tom de brincadeira, tá pegando meu pé porque eu sou preto, porque eu sou negro, né? Assim, não com vitimismo, mas tirando sarro de si próprio. E eu acho perigoso esse caminho de achar que isso é normal, né? E essa aceitação que sempre vai ser assim.
Eu acho isso muito perigoso. Isso realmente é uma coisa que me incomodou durante todo o tempo, né? Você falava, você tentava levar isso. Não é normal. Isso seja para negro, para preto, para gordo, para mais ou menos inteligente, porque eu acho que isso atrapalha muito essa autoestima, buscar esse reconhecimento. E essa aceitação de achar que vai ser sempre o segundo, que não tem essa meta de tentar, porque não vai chegar, sabe? Eu acho isso muito perigoso, eu acho que isso atrapalha demais. E que isso não pare de virar rotina dentro da sala de aula. Porque muitas vezes o professor, nesse momento, ele pode pegar esse gancho para estar fazendo um trabalho bacana nisso, porque esse destaque maior, né, no momento, né, que está se falando muito, mas que não fique somente na fala, mas na atitude quando isso aconteça. Então, eu só estou colocando isso porque eu vivenciei muito em sala de aula e isso me incomodava, do próprio aluno tirar sarro de si mesma como uma defesa. E isso realmente era gritante, assim, os colegas, professora, para, ele sabe que é brincadeira, eu não gosto muito dele, é preta, mas isso aí eu acho que leva um caminho muito perigoso de aceitação, de conformismo, é o que você falou, e de deixar de acreditar, de ter metas, porque ele vai achar que nunca vai ser aceito porque ele é negro, preto, né? E esse negócio do negro e preto também realmente me incomodava muito. Aí eu falo negro, eu falo preto, eu falo negro, eu falo preto. É os dois, né? Fala com normalidade. Você foi muito assertiva nisso aí, Verde mesmo. Valeu. Uma coisa, assim, só um pouquinho, eu já deixo a Grazi e a Tuyo falar. Uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente frisar em sala de aula, nas reuniões, enfim, deixar muito claro o que é racismo e o que é bullying. Porque algumas pessoas justificam, né? Mas eu passei. As pessoas me chamam também, perguntam se eu estou de meia calça quando eu estou de shorts. Então, eu estou sofrendo racismo. Não, isso é bullying. Né? Quando está. É a mesma coisa, é como se fosse a mesma coisa, as pessoas acham, mas é a mesma coisa, não é. Né? Porque quando o racismo, você está discriminando toda uma população, você está colocando num balaio ali que todo preto é fedido, que todo preto é burro, que todo preto não vai ser escolhido, que todo preto não é capaz. O bullying, ele vai discriminar características específicas. Um óculos fundo de garrafa, uma estatura mais alta, mais baixo, o peso, se é mais gordo, se é mais magro, se tem sarda, se tem o olho puxado, se é vesgo, né? Enfim, vai usar características específicas. E isso constrange, claro, isso machuca muito, muito mesmo, né? Mas é diferente do racismo. Né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro quando a gente trabalha isso em sala de aula, quando surge, né? Principalmente quando a gente faz aqueles contratos de convivência no início das turmas, né? Estabelecer apelidos depreciativos que não serão aceitos, alguns termos, né, utilizados ali, que eles usam muitas gírias e tal, deixar isso muito claro. Então, vamos colocar uma lista do que para vocês é racismo e o que é bullying. Quando isso ficar muito claro para a turma, e até para o educador ali, as coisas ficam mais fáceis de lidar. E a gente não confunde, não comete esse erro, né, de aí tentar normalizar. Confundir o racismo com o bullying é o caminho para normalizar o que não se deve. Né? Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Leva um tempo, viu, gente? Não é fácil. Eu posso dizer para vocês que é a terceira vez que eu estou abrindo o meu Facebook por conta disso. A primeira vez, quando eu excluí pessoas que se formaram comigo, que fizeram pós-graduação comigo, discutindo justamente isso. Mas, Edmê, pelo amor de Deus, eu sempre fui chamada de enferrujada, então eu sofro racismo reverso. Deus, não! Sabe? Então, é difícil, porque é algo tão enraizado, é tão sólido, que às vezes dá vontade de desistir. Não posso desistir por conta dos meus ancestrais que passaram por coisas piores e deixaram esse caminho um pouco mais suave para mim. Então, tem que deixar o caminho mais suave para os que vierem depois de mim.
Mas não é fácil, gente. Não é fácil, principalmente na área da educação. É bem complexo isso. Muito obrigada, Thelma e Vanessa, pela contribuição. Por favor, Tuiu. Seu áudio tá bem ruim, Tuiu. A gente não tá conseguindo te ouvir. Tá muito baixo, bem baixinho. E tá baixo e tá com chiado. Tá bem, bastante chiado. Aí, agora parou. Troca de fone. É do computador? Tá dando para ouvir pelo chiado, porque tá com um ruído bem alto também. Tenta ver se você consegue um foninho, não sei. Ela quer fazer uma colocação. Ela vai digitar? Então, enquanto ela digita, eu vou fazer um comentário, porque eu levantei a mão para falar, para fazer uma pergunta, na verdade, relatar exatamente o que você falou sobre a diferença do bullying e do racismo. Porque a sua pergunta inicial foi em relação a qual a dificuldade que a gente tinha, né, em sala de aula, em trabalhar com os alunos, e eu ia falar justamente sobre isso, assim, a dificuldade, eu, né, particularmente, tive em um determinado momento dificuldade em fazer com que eles entendessem essa diferença entre o bullying, entre a brincadeira, que já não é legal, que também constrange, mas a diferença em relação ao racismo. E era exatamente assim, a fala de alguns, mas ele não liga, mas ele também brinca com a gente, mas ia nesse sentido de ferir algo, né, por conta da cor, da pele. Então, essa foi uma dificuldade. Eu tentava trabalhar com eles de uma forma parecida com a que você relatou, né, de mostrar que, olha, não é legal, né, qual é a diferença. E aí caía em uma outra questão que eu vejo ainda como uma grande dificuldade, tanto com os alunos quanto para muitos colegas professores, que é de achar que não existe racismo. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que começar por aí, de fazer com que os colegas, os alunos entendam que há racismo, sim. Então, muitas vezes a gente tentava fazer um trabalho coletivo e eu ouvia de muitos colegas, não, mas não existe racismo, isso é, né, invenção, ou eu não sou racista, né, eu trato todos iguais, ou todos são seres humanos, todas essas falas assim que incomodam, porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que temos muito preconceitos, né, e que está ali escondidinho. Então, dificuldade, eu acho que a minha grande dificuldade foi essa, assim, né, de mostrar para eles a diferença entre o bullying e o racismo e de fazer com que eles entendam que há muito racismo, sim. Então, pegando o gancho do que a Thelma disse, do que você comentou, foi por isso que eu levantei a mão. Então, a Vanessa acho que escreveu, né? Quando eles dizem que é brincadeira, eu digo, mas você já falou, o amigo já ouviu e pode ter ferido. Sim, com certeza pode ferir. Perfeito. Essa linha tênue, né? Da brincadeira saudável e a brincadeira que destrói. A gente tem que estar muito atento, né? Porque é muito complexo isso, porque a gente sabe que acontece até entre adultos. Eu fui chamada uma vez, numa turma de técnico de informática, e são só adultos, que tinha um rapaz que, assim, ele já tinha passado todos os limites de comentários racistas na sala de aula com o rapaz, o único da turma negro. E isso porque ele se dizia melhor amigo dele, né? Então, o branco, ele falava que era o melhor amigo do negro da sala. E os comentários, assim, já estavam incomodando a turma toda, já estavam incomodando os professores. Eu já passo para você, Carolina.
E daí pediram para eu fazer uma intervenção, porque dentro lá do Senac a gente tem que fazer algumas capacitações, né? De diálogo antirracista, diversidade como valor, enfim, cultura de paz, né? E quando a gente começou a conversar, o rapaz fez, durante a dinâmica ali, a oficina que eu estava fazendo com eles, ele fez comentários racistas. E daí eu parei de falar, olhei bem para ele e falei, olha, desculpa, eu não entendi o que você quis dizer. Você pode me explicar? O que vocês acham que ele fez? Tentou te explicar. Várias vezes. Várias vezes. Ele não entendeu. Ou não quis entender. E toda vez que eu falava, então, mas eu não consigo achar a graça. Você me explica de novo? Ele ia lá e explicava. Chegou ao ponto dele falar, não é possível que vocês não estão entendendo, tá vendo? Por isso que eu falo. Ele teve a ousadia de falar isso. Então, daí a gente teve que fazer um outro processo e fazê-lo perceber, entender. Eu não sei se ele um dia vai entender, né? Ele precisa estar pronto para isso. Mas a gente conseguiu junto, né? Daí foi um trabalho em conjunto, inclusive de encorajamento do amigo, de começar a encostá-lo na parede, no sentido figurado, tá, gente? Sem agressão nenhuma. Porque até então o aluno ofendido não tinha, ele não conseguia chegar para esse colega e falar, olha, eu não gostei do que você falou. Ele abaixava a cabeça e sorria, mas naquele sentido de, putz, é meu colega, se eu brigar com ele, eu fico sem colega aqui no curso. Sabe aquela questão da aprovação emocional que a maioria precisa e se submete a situações? Então, o trabalho com o rapaz negro foi mais intenso nesse sentido de construção da autoestima dele, para ele conseguir pontuar para o colega de curso que ele não estava gostando, que não era legal, e que ele não ia mais admitir aquele tipo de comentário, que tinha que partir dele. Porque os outros colegas já haviam falado, os professores já haviam falado, a supervisora educacional já havia conversado com ele. E para ele estava tudo normal, era uma brincadeira, era algo saudável, ele não conseguia ver que aquilo era racismo, né? Ou ele não queria perceber que aquilo era racismo. Então, o trabalho foi o contrário, a gente foi para o outro. E daí, quando o outro começou a pontuar para ele, não gostei. Olha, você devia melhorar suas palavras. Você não pode falar isso para mim. Você está ofendendo toda uma linhagem da minha família. Daí ele começou a se preocupar com o que ele estava falando. Eu não consegui acompanhar depois, mas até onde eu pude acompanhar, o relato dos professores é que as coisas estavam se encaixando. Ele estava começando a perceber que ele estava totalmente fora do que deveria ser. Então, às vezes, a gente em sala de aula, o nosso trabalho antirracista é encorajando, trabalhando a autoestima da criança, do aluno negro, e não do que está fazendo os comentários racistas. Para ele se encorajar e enfrentar a situação pontuando. Não gostei do que você falou. Não gosto de brincadeira assim. Meu nome não é esse, meu nome é tal. Não, você está falando, não sou eu que falei. Você está dando risada, eu não estou. Sabe? E para a pessoa ir percebendo. Vai ficar bravo? Vai. Vão ficar de mal por um tempo? Provavelmente vão. Né? Mas é aí que começa esse momento de reflexão e a oportunidade que a Thelma colocou de trabalhar em sala de aula, com histórias, com documentários, com música, com jogos, com mímica. É aí que entra a nossa criatividade de educador. A gente sabe que cansa, né? Mas o resultado, quando ele vem, ele é tão prazeroso. E a gente percebe daí os multiplicadores em sala de aula. Os outros vão percebendo e vão recolocando sua postura, sabe? Em relação a tudo. Até o desrespeito contra as meninas na sala, até o desrespeito contra algum aluno LGBTQIA+, que tenha na sala e talvez esteja contido, com medo de se apresentar como tal. É um processo bem interessante, trabalhoso, que demanda de muita paciência, pesquisa, estudo, conversas, para a gente não dar bola fora, porque às vezes o tiro pode sair pela culatra.
né? Então, como fazer isso? Né? Como encorajar uma pessoa negra a enfrentar o racismo em sala de aula? Como encorajar uma menina a enfrentar o machismo em sala de aula? Como enfrentar uma garota, um garoto, um menino, uma menina trans em sala de aula? Né? Então, são questões que demandam muito da nossa postura, da nossa consciência e a nossa destreza nesse assunto. Não vou dizer para vocês que a gente sai mestre nesses temas, tá, gente? Não dá. Porque até quem é dessa... Até nós, mulheres, né? Vamos colocar aqui a maioria que eu tô conseguindo... Para mim, aparece a maioria mulheres, tá? Então, é entre nós, mulheres, quando surge uma situação, um comentário machista, e que a gente não está esperando, até a gente fica em choque, e naquela hora você não consegue raciocinar. Depois você fala, putz, eu não acredito, o cara falou isso, e eu não consegui responder. Caramba, pera lá, volta. Só que não dá tempo de voltar. Então, a gente fica com aquilo, e fica remoendo, e é o que acontece com o ambiente escolar, né? É esse processo que a gente precisa trabalhar. É o que eu tenho feito nesses 25 anos de magistério. Por favor, Carolina. Edmê, sou eu, a Tuiu. Eu troquei aqui, eu entrei no perfil da professora para poder falar. Então, gente, só voltando um pouquinho, e você já completou até o que eu gostaria de falar, sobre aquela parte do aluno negro achar que os professores estão com perseguição, ou está fazendo porque é negro e tal. Eles já falaram isso para mim, né, que sou negra. E aí eu vejo assim, os alunos, eles querem muitas vezes chamar atenção para o fato de que eles estão se sentindo, sim, diferenciados, vamos dizer assim. E cabe a nós, professores, percebermos isso. Então, os alunos, eles tendem a achar, como eu achava também na minha época de escola, que era muito normal você ser discriminado. E está chegando num ponto que eles não estão mais querendo isso, ou que não cabe mais isso para a gente. Entendeu? Então, é a hora que eles estão falando, mas está falando isso porque eu sou negro? Está falando isso porque não fala? Não, a Edmê pontuou muito bem. Não, estou falando porque você é aluno. A gente tem que responder isso, sim, mas a gente também tem que prestar atenção no que está acontecendo, né? Em todas as outras coisas, como você falou, a gente não pode mais achar que é normal, essa discriminação, essas brincadeiras que são feitas, tal. E muitas vezes nós, como professores, temos que intervir, sim. Temos que intervir e pontuar e mostrar muitas vezes para os alunos, e até às vezes a gente precisa até ensinar os alunos a se posicionar, porque muitas vezes eles também não sabem como se posicionar, não foram ensinados a isso, né? Então, o nosso papel como professor, eu vejo muito, muito, muito importante. Eu vi que no começo a Edmê, ela contou, né, a experiência dela na escola como estudante, quando ela entrou, como a gente fala lá no grupo, né, Edmê? Muitas de nós, nós sabemos que nós somos negros desde pequeno, mas muitas de nós, a gente percebe essa diferença quando a gente entra na escola. A escola é o primeiro lugar que mostra que a gente é diferente das outras crianças. O trauma da gente não dançar na festa junina, isso daí, para a menina é muito forte, né? A gente já carrega isso sempre. E aí também na adolescência, vai crescendo e a gente tem outros problemas, né? Durante o nosso percurso. Então, são feridas que são abertas, assim, e que muitas vezes outras pessoas que não são da nossa raça não percebem. Não percebe porque não sente na pele. E aí que a gente fala do lugar de fala, né? Que a gente
comenta muito sobre esse lugar de fala, porque se você não sentiu, se você não... Tem algumas coisas que não tem como você falar, se você não passou. Entendo que você, Edmê falou, Edmê fala muito bem, né? Eu sou fã dela. Graças a Deus, a Edmê e a Conceição entraram na minha vida para abrir muita coisa que eu não entendia, que eu não conhecia, né? E eu estou aprendendo ainda. Eu gosto muito, quando eu vi que era você, Edmê, que eu fiz questão de entrar, porque eu gosto sempre de ouvir muito você, né? Então é isso, nós como negro, agora que eu acho que eu estou um pouquinho melhor resolvida, vamos dizer assim, a gente tenta ensinar para os nossos alunos negros, né? E mostrar que eles precisam se posicionar. Essa semana passada, que foi a Semana da Consciência Negra, eu trouxe aqui na escola a Conceição para fazer uma palestra. E aí eu fico observando de longe os nossos alunos que são negros, o posicionamento tal, muitos deles ainda sentem a vergonha de falar sobre a Semana da Consciência Negra, sobre o Dia da Consciência Negra. Outros não, outros já estão melhores resolvidos, falam, comentam, tal, mas a maioria ainda tem essa vergonha que a gente tinha lá no passado, de quando falava sobre o 13 de maio e eu queria me enfiar embaixo da carteira, porque todos viravam o rosto para mim, quando falava, né, sobre o 13 de maio, sobre qualquer coisa que fosse relacionado ao negro, né? Que eu também era uma das únicas, se não a única, da sala negra, né? Eu era a única. Então, são muitas as coisas. Às vezes, se você deixar a gente falar, a gente vai falar um horror de tempo sobre as nossas dores, sobre as nossas experiências, e dizer para as pessoas que não é mimimi. Porque muitas das pessoas acham que, vai falar de novo, vai reclamar, Não, a gente quer mostrar as nossas experiências e dizer que muitas coisas não cabem mais. Muitas das brincadeiras que antes a gente até achava que era normal, e a gente, para ser legal ou para ter amigos, para não criar caso, como a Edmê falou, para a gente se sentir aceita na sociedade, a gente aceitava. A gente aceitava, ria, dava aquela risadinha sem graça, né? Que legal! Mas a gente, né, não estava gostando. Agora a gente externa isso, a gente fala. Não estamos gostando, como a Edmê falou, muito bem ela coloca, não entendi. Não entendi o que você quis dizer. Quando você, né, não gostou de alguma coisa ou não entendi. Até a pessoa vai tentar explicar de novo. Você fala, não entendi, isso mesmo. É certíssimo, aprendi com ela isso. Tá certo, e é isso mesmo. Então era isso que eu queria dizer, tá, pessoal? Acho que eu falei demais, né? Obrigado, viu, Edmê? Obrigada, Tuiu. A gente tem tempo ainda, Grazi? Temos, são 11h13, nós temos até 11h30. Beleza, ok. Então, assim, essas situações de encorajar, né, da gente fazer, de repente, precisar fazer o trabalho contrário, né, já é uma trilha antirracista, né? Então, tirar esse peso desses alunos que estão, sim, se colocando ou já se encontram, né? Às vezes eles vêm para a gente, né, na escola, nessa posição de inferioridade, de baixa autoestima, alguns vêm deprimidos, né, para a sala de aula, não acreditando no seu potencial. É algo que, assim, eu não gosto de dizer que a gente tenha que fazer um trabalho diferenciado para os alunos negros, não. É mostrar para eles que as condições que a gente está oferecendo é para todos e que todos têm condições de alcançar, de ter o seu desempenho escolar por igual, porque a escola é para ser assim, né? Então, a gente está aqui, se abre a porta para todo mundo, o estímulo é para todos, porque a gente espera que todos tenham resultado. É isso.
Porém, os bastidores da sala de aula, que é o que nos deixa preocupada, né? São os comentários, enfim. Então, quando a gente fala em ser antirracista, não é simplesmente apoiar todas as campanhas contra o racismo, mas é você ter atitude antirracista, né? Você abordar pessoas, é você falar sobre, usando sim o seu privilégio enquanto pessoa branca, usando sim o seu privilégio enquanto educador, enquanto homem, né? Enquanto professor, para que as pessoas entendam, bom, se é um professor, se é um educador, um coordenador, um diretor da escola que está falando, eu acho que eu, então, tenho que rever os meus conceitos, eu tenho que rever minha postura, porque realmente eu estou destoando. Grupos de família, a gente percebe isso, né, gente, no WhatsApp. Sempre tem alguém que posta algo machista, algo sexista, algo, enfim, muito complicado, que daí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse grupo, né? Mas quando é família, ainda a gente tem um pouco mais de liberdade de ir mais direto ao ponto, ou você ignora, né? Ou você sai do grupo. Mas em ambiente escolar, o cuidado que a gente tem que tomar nesse sentido é justamente de como vai reverberar a tua fala, a tua dinâmica, aquela letra da música, aquele documentário, né? Algumas pessoas falam assim para mim, mas existem negros que são racistas com os próprios negros. Essa é uma polêmica, gente, que eu vou dizer para você. Nem no grupo das Terezas a gente consegue sanar, sabe? Porque, mais uma vez, eu vou ter que tocar nesse assunto. É, sim, uma sequela do racismo estrutural, do racismo colonial, onde, naquela época, os negros e negras que tinham o tom de pele mais clara, ou que demonstravam uma certa destreza com algumas falas, com algumas, enfim, mostravam mais a sua inteligência do que os outros, que preferiam se calar, tinham pequenos privilégios. Então, eles podiam frequentar a Casa Grande, ou então eles eram pajens das sinhás, ou enfim. Então, eles tinham pequenos privilégios, um lugar melhor para dormir na senzala. E é claro que isso vai incomodar os outros. Como assim? Você veio de lá comigo e você está sendo privilegiado só porque você está estendendo o tapete para esse cara que açoita a gente toda noite? Né? Então, isso se arrasta até hoje. Por que eu falo isso? Teve um simpósio justamente falando sobre atitudes antirracistas, sobre o racismo estrutural, a política, enfim, em que a coordenadora, uma das palestrantes, ela fez uma dinâmica. E a dinâmica é chamada percurso social. Se a gente tivesse tempo, de verdade, eu faria com vocês. Mas a gente pode pensar num outro momento, eu faço, é muito bacana. Então, é assim, todo mundo pega a sua calculadora e todo mundo começa com 50 pontos ali na calculadora. E eu vou fazendo perguntas. Conforme a pergunta, se a resposta for sim, você soma. Se for não, você subtrai. E no final das perguntas, você vê a sua pontuação. Né? Então, veja bem, todo mundo começou com 50. No final, vai ter gente que vai ter 5, vai ter 15, outros vai ter 45, outros vai ter 30. Por que essa diferença? E isso era um local onde só tinham pessoas negras. Daí todo mundo falou, nossa, mas como assim? Você tirou mais que eu tirei menos que você? Porque a gente entende que algumas pessoas tiveram a oportunidade de conseguir um estudo, de conseguir um emprego, de conseguir um ambiente diferente do outro. Eu mesma, com as minhas amigas de infância, aqui da rua da minha casa, eu moro num bairro de periferia, eu moro na Vila São Luís. A maioria das minhas amigas que brincavam comigo, que são negras, nenhuma fez faculdade. Eu fiz, elas não. E a gente cresceu juntas. E o que acontece aí? Eu tenho mais privilégios do que elas? O que aconteceu aí na nossa trajetória?
Elas são hoje mulheres independentes, donas de si? Sim, são. Elas tiveram que andar um pouquinho mais do que eu, mas elas têm o seu próprio negócio, elas têm sua independência financeira, tá tudo ok. A gente chegou a gente, né, se a gente for colocar assim, a brincadeira começou, então estamos agora com 50 pontos. Mas lá atrás, uma tinha 5, a outra tinha 15, a outra tinha 10. Porque um pai que era desempregado, a mãe que não teve a oportunidade de um emprego formal, né, tinha um problema de alcoolismo. Então, cada um foi se ajeitando e foi tentando conduzir. Ah, você não vai poder fazer igual a fulana de estudar, você vai ter que ajudar a mãe a trabalhar no período da tarde, e depois você estuda. Então, essas diferenças, essas dificuldades, essas falhas nas oportunidades que a gente fala, né? Então, eu peço desculpa se alguém aqui acredita na meritocracia, tá? Mas para mim é uma furada, porque eu vivi isso. Nada para mim foi mérito. Se eu não fosse atrás, eu e meus irmãos não fôssemos atrás, a gente não conseguia o que a gente conseguiu. Se essas minhas amigas, que mesmo sem faculdade, alcançaram a sua independência financeira, não fossem atrás, elas também não conseguiriam. Então, eu fico um pouco incomodada com essa questão de meritocracia, sabe? Eu ainda não consigo. Ninguém ainda conseguiu me provar que isso existe. Não dá. Pela minha vivência, pela experiência e pelo que eu vejo dos meus alunos, né? Alguns têm mais oportunidade, e nessa oportunidade você percebe quem está do seu lado para te apoiar e te ampara, te acolhe ali de alguma forma, e quem finge que está te apoiando, te acolhendo e não te dá um suporte que você precisa. No nosso caso, enquanto educadores, nesse processo de construção ou de reconstrução da baixa autoestima de um aluno, de uma aluna negra, de um aluno, de uma aluna trans, não é simples. É doloroso, é cansativo, porque a gente vê que não é fácil. Um exemplo, num processo seletivo, as pessoas negras são as últimas a serem chamadas. Mas um processo de demissão são as primeiras a serem lembradas. E é assim também com a categoria das mulheres, é assim com a categoria LGBTQIA+. Então, a gente sabe que existe um padrão que tem mais privilégios. Que as oportunidades fluem, elas não precisam cavar, né? Os outros recortes da sociedade é uma luta constante de cavar oportunidades. Quando esse jovem tem a oportunidade de ingressar numa escola sem precisar trabalhar para ajudar em casa, a gente tem que ajudá-lo a enxergar que isso, não que seja um privilégio, mas que seja a oportunidade da vida dele. E que a gente está ali para ajudar, para acolher, para ajudá-lo e mostrar que a escadaria é grande, é íngreme, mas ele dá conta, que a gente vai estar aqui apoiando. Né? É o que a gente faz com os nossos filhos, é o que a gente faz com os sobrinhos, né? Com parentes, enfim, com as pessoas que a gente gosta. Então, eu penso que, a partir do momento que a gente escolhe, ou que a gente é chamados, né, nessa sublime profissão de educador, a nossa função, a nossa missão é sempre estar ali como um anjo da guarda, conduzindo, mostrando, ó, é isso aqui. Não vai ser fácil, mas eu vou estar aqui para te ajudar no que você precisar. Mas eu acredito em você. Você também tem que dar o seu passo. Eu não vou estar lá, de repente, em todas as vezes que você precisar. Mas eu gostaria que você lembrasse de tudo que eu falei para você quando você estava aqui. Né? Então, é esse trabalho de construção de ego, de construção de autoestima, que o processo educacional flui. E eu não estou falando agora só das crianças, dos alunos, dos jovens negros, estou falando de alunos como um todo. Né? Aquela garota que está submetendo a um namorado para poder, enfim, conseguir algumas coisas, daquela garota, daquele garoto trans que também está submetendo a situações cruéis para poder estar ali, daquele aluno, daquela aluna negra que está passando, aquele aluno, aquela aluna com deficiência que também tem suas dificuldades. Então, a gente tem que pensar em todos os recortes da sociedade que são
eu não gosto de usar a palavra minorias, mas que são recortes que foram minorizados. As pessoas colocaram esses recortes as pessoas, eu vou colocar aí. É complicado a gente falar assim, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma sociedade que julga, que rotula, né? Então, essa sociedade que se coloca aí num padrão eurocentrado, ela discrimina, sim, né? Ela coloca, assim, a margem e para sair da margem é difícil, você tem que se esforçar mais, né? Porque às vezes a onda vem muito pesada e você não consegue, você dá abraçada, você dá pernada e não sai, você fica batendo a cabeça ali na margem, parece que não sai do lugar. E daí, da onde vai vir uma nadadeira? Da onde vai vir, né, algo para eu me apoiar, para sair um pouco do lugar, né? Então, eu sempre acredito na educação, sempre, 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 porque através dela, inclusive, que a gente desmistifica esses conceitos, que a gente desmistifica essas posturas, que a gente começa a enxergar que a gente tem, sim, muitos preconceitos ainda a serem quebrados, muitos tabus a serem diluídos e que a gente precisa enfrentar, né? Eu mesma aqui com vocês, eu tenho dificuldade de estar falando algumas palavras, porque eu não sei como isso vai reverberar para vocês, né? Uma, porque a gente está numa reunião online, e eu gosto muito de olho no olho, por ser psicóloga. Também, né? E só pelo fato da gente ser educadora, a gente sabe a importância que é essa questão da proximidade, né? De você sentir o outro, de você olhar para o outro quando você fala alguma coisa, você sente a reação da pessoa, né? Atrás de uma câmera a gente pode fazer milhões de coisas e o outro não perceber, né? É claro que a gente não sustenta a máscara por muito tempo, mas a gente não está falando disso agora. A gente está falando dessa questão de estar junto, né? Então, a trilha antirracista é um processo coletivo, é junto, né? Então, a gente tem sim que estar sempre conversando, a gente tem sim que estar sempre lendo autores negros, historiadores negros. Silvio Almeida, gente, para quem puder, siga esse homem, siga esse homem. Rede social dele, livros, o que vocês puderem, isso. Ele é o meu mago, ele é o meu guru, não adianta. Gosto muito de todos, mas o Silvio Almeida, gente, ele tem uma destreza, ele tem uma leveza para tocar em assuntos pesados, que daí você fala, nossa, é isso. Putz, estou fazendo certo, então. Sabe, sigam esse homem, leiam qualquer coisa dele. Ele ajuda muito a gente entender muita coisa. E ouçam esses alunos. É muito importante a gente ouvir o que eles trazem para a gente também. A gente aprende muito com eles, porque de repente a gente acha que a gente tem que fazer um processo de construção de autoestima, só que a autoestima dele já está lá, tá boa. Ela só precisa ser colocada em prática, ele não está achando espaço. Silvio Almeida? Silvio Almeida, eu falei, Tuiu. Tuiu, um dos livros dele tá na coletânea que as escolas receberam, que é o racismo estrutural. Aí você vai conseguir, acho que a escola de vocês deve ter recebido ele também. Desculpa, Edmê. Isso, imagina, não se desculpe. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, sabe? É uma reflexão que eu trouxe lá no começo. Qual é a minha dificuldade em tratar de assuntos que envolvem o racismo, que envolve a minha postura antirracista? O que eu fiz hoje para melhorar ou para diminuir o sofrimento de pessoas que estão sendo vítimas do racismo? Né? Eu acho que a gente sempre deixar com uma pergunta, depois de uma conversa tão gostosa que foi hoje, faz com que a gente se olhe, né? A gente vai buscar lá dentro da gente, a gente tem a resposta, né? A gente só não sabia que ela estava ali. Então, quando a gente troca, quando a gente ouve, quando a gente acolhe, fica muito mais fácil. Eu poderia aqui trazer para vocês vários exemplos, sabe?
de várias situações que eu já passei, mas isso não ia agregar em nada, porque isso vocês devem ouvir dos alunos. Isso a gente vê nas novelas, a gente vê nos jornais, né? Não precisa. Mas o que é legal, essa oportunidade de eu trazer para vocês, como eu tenho feito ao longo da minha vida, para diluir, né? Para que a gente não precise mais falar sobre o racismo, para que a gente não precise mais enfrentar essas situações em sala de aula, ambiente familiar, seja onde for, né? A gente precisa ser multiplicador disso, né? De que não precisa mais. Mas a gente só vai poder fazer isso quando realmente não precisar mais. Não é como algumas pessoas que fizeram por maldade cortar a fala do Morgan Freeman, né? Aquela frase dele, gente, é mentira, tá? Se vocês tiverem oportunidade de puxar na internet a entrevista dele na íntegra, vocês vão entender o que ele quis dizer. Aquela frase lá é uma montagem, tá? Então, ele... essa história de não falar mais do racismo, que ele desaparece, é a mesma coisa da gente não falar mais da violência doméstica, que ela some. É a mesma coisa da gente não falar mais da homofobia, que ela some. É mentira. As coisas vão continuar acontecendo nos bastidores e mais cruéis, cada vez mais cruéis. Então, a gente tem que falar sim, a gente tem que encostar na parede sim, a gente tem que mostrar sim, para as pessoas entenderem que basta, né, que chega. A gente não pode destruir um ser humano por alguma característica dele, de forma alguma. Era isso, meninas e meninos. Eu espero ter contribuído. Muito. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. No que eu puder, Grazi, estou à disposição. A gente pode abordar tantos outros temas quando vocês quiserem. Sim, nossa, ficamos muito agradecidas, Aidimê, assim, foi uma fala fundamental, acolhedora, assim, foi muito gostoso te ouvir, aprendemos muito, né, como lidar com essas situações que você colocou, você foi falando, eu fui lembrando de várias coisas da minha infância também, né, de ter vivenciado, então foi muito bom mesmo. Com certeza a gente vai ter alguns encontros presenciais no próximo ano e vamos continuar falando, né? Enquanto a gente percebe, infelizmente, o racismo, então vamos continuar falando, trazendo esse tema. Aí foi muito bom mesmo. Em nome da diretoria de ensino, eu agradeço imensamente sua disposição em nos ajudar, em contribuir com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu não sei se alguns dos colegas querem falar alguma coisa, alguém quer fazer alguma colocação. O pessoal tá agradecendo aqui no chat, que foi muito obrigada, amamos, foi excelente, gratidão pela sua fala, que foi sensacional. Então, muito obrigada mesmo. Se ninguém tiver nenhuma colocação, eu encerro a nossa TPC de hoje. Eu vou parar aqui e interromper a gravação.